A Pvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Impossível alguém, além de Deus, logicamente, saber a minha emoção, saber do meu orgulho, saber da minha alegria de estar aqui iniciando esta tarde na presença de uma das maiores personalidades da música instrumental do Brasil. O maestro, ele é educador, ele é arranjador, ele é compositor e um saxofonista, um multi-instrumentista de primeira linha. Enio Prieto, um jovem senhor músico da cidade de Manaus que, sem sombra de dúvidas, eu estou falando isso para vocês porque eu conheço o Enio Prieto, eu sou testemunha de presencial na fila do Perdigoto, ali no gargarejo das suas grandes interpretações no saxofone. Por isso eu estou dizendo para vocês, aqui está um músico amazonense da terra que pode ocupar tranquilamente qualquer palco em qualquer lugar do mundo. Ele ocupa com garbo, com talento, com virtuose, com maestria. Enio Prieto. É o seguinte, essa entrevista eu estava na minha cabeça já há um tempão, porque através da música a gente pode fundamentar mais ainda o nosso amor pela nossa cultura. E o pessoal em Manaus é muito musical. O pessoal em Manaus, vocês que estão aí em vários lugares do planeta, aí em vários lugares do Brasil assistindo a gente, minha gente, vocês nunca imaginaram uma cidade tão musical quanto Manaus. Manaus é uma cidade tão musical que existe programa de jazz há mais de 20 anos na rádio. Existem músicos de jazz de primeira linha. Existe uma jazz band com vários componentes, mais de 20 componentes. Existe um local, né, um conservatório fantástico aqui, onde as crianças estão aprendendo a tocar saxofone, tocar piano e tudo mais. E várias dessas crianças estão enveredando pelo jazz. Então, Manaus eu considero a capital brasileira do blues e do jazz. Mas aí falar do blues já é outra conversa, vocês imaginaram? Então hoje eu estou trazendo um puro jazzista. Um jazzista que nos dá muito orgulho e que ainda nos dará muito mais orgulho, com toda certeza, para conversar sobre a cultura, a cena musical em Manaus. Enio Prieto, meu amigo querido, você sabe o quanto eu te admiro. Agora que você não sabe é como tu está me fazendo feliz em estar aqui comigo hoje à tarde. Estou muito feliz. Muito feliz. Seja bem-vindo, Enio. Obrigado. É uma honra. Enio, me diz uma coisa. Isso aqui é um dos mistérios da vida, né? Por exemplo, você nasceu para ser saxofonista, para ser músico, ou você, de repente, em um determinado momento da tua vida, você descobriu que tinha que soprar esse instrumento maravilhoso, que é um símbolo do jazz, né? O saxofone é um dos símbolos, com o contrabaixo acústico, do jazz. Como é que a música entrou na tua vida? Eu acho que pode ser uma história interessante isso, né? É muito interessante, Humberto, porque eu acredito que haja um despertar, sim, mas que principalmente há um afeto, nós somos afetados pela arte, pela música. E esse afeto, eu acredito que vem desde a infância mesmo. As minhas primeiras experiências com os sons foram desde criança, ouvindo música e realmente sendo afetado, sentindo aquela música. Tinha músicas até que eu ouvia quando era criança que eu tinha quase certeza que eu já tinha ouvido, sabe? Mas tu ouvia no rádio? No rádio, ou então tocava em algum lugar, numa casa, num vizinho. E eu não sei se eu já tive esse contato desde,
do útero da minha mãe. Entendo. Né? Uhum. Mas realmente eu fui afetado, né? E me deixei ser afetado pela música. E aos 11 anos de idade, na verdade um pouco antes, eu já queria ter estudado música, né? Mas aos 11 anos de idade... Mas essa vontade de estudar música estava dentro de ti? Estava, de repente ela começou a querer sair, etc. Isso, exatamente. E te impulsionou para a música? Foi isso? Acredito que desde os meus 5 a 6 anos de idade já tinha esse despertar já. E eu fabricava meus instrumentos em casa com um pedaço de madeira, com linha de pesca do meu pai, esticava no pedaço de madeira, via que ali, ouvia e saía aquele som, né? Essas foram minhas primeiras experiências, né, com um som. Até chegar ali aos 11 anos, quando eu comecei a estudar com um professor particular, comecei a estudar primeiro violão. O Cláudio Santoro naquela época não existia, né? Não existia escola de música, assim. Não existia. E aí a gente contava com as revistinhas, né, de cifra, para você aprender ali os acordes, saber como é que funcionava, assim, mais ou menos, né, tudo muito intuitivo, né. Mas eu tive um começo assim acompanhado, né, por um professor. Eu comecei a aprender a tocar violão. Quem era o teu professor? Era o professor Eliado Vanderlei. Ele era um professor da escola de ensino regular e ele dava aula também. Nas horas vagas, vagas ele dava aula de violão e na casa dele. Então o teu primeiro instrumento foi o violão? Foi o violão. E aí como a carência era muito grande também e as aulas que tinham eram caras demais com professores, né, de mais alto nível, aos 14 anos eu tive a oportunidade de aprender a tocar saxofone de graça. Mas como e por que tu escolheu o saxofone? Como foi esse cruzamento do saxofone no teu caminho, no caminho da tua vida? A minha primeira experiência foi ouvindo uma banda de música da escola. A banda de música que é composta por vários outros instrumentos de sopro, né? Sim. Clarinete, saxofone, trompete, trombone, percussão, lira, né? Que é um instrumento também que está dentro da banda de música. E aí, quando eu escutei pela primeira vez aqueles instrumentos todos tocando junto, aquilo foi um impacto tremendo assim, na minha vida. Eu falei, nossa, que isso? Que som é esse, né? 14 anos. De 13 anos, né? Com 14 eu comecei, né? 12 para 13 anos. E aí o único instrumento que eu tinha consciência, né? Conhecia assim o trompete, mas não sabia muito bem o que era, como é que ele... Tu nunca nem tinhas visto um trompete? Não tinha visto ainda. E aí o único instrumento que eu tinha um certo conhecimento era o saxofone, que conseguia identificar, né, o saxofone. E assim, quando eu cheguei lá para estudar com o meu professor, o maestro Océias Barbosa, que é vivo, eu falei, maestro, eu gostaria muito de aprender um instrumento de sopro. E ele, qual instrumento de sopro você quer aprender? Eu falei, olha, é o saxofone. Ele falou, ih, rapaz, saxofone... Isso aí não é fácil né? Não tem vaga, não tinha vaga, Humberto. Não tinha vaga? Porque todos os alunos queriam o saxofone. Tu acha que continua sendo assim? Né? Um instrumento muito popular. O saxofone hoje exerce essa atração grande. Sim, nos jovens, continua né? assim? Permeia, né? E se a gente for fazer uma observação, né? O saxofone ele permeia por vários estilos, né? Sim. Do jazz ao beiradão. Sim, nossa, se a gente for observar isso, então acredito que o saxofone tem uma popularidade muito grande, assim, né? Não só pela a sua beleza estrutural, mas pela sonoridade, né? Dizem alguns estudiosos que é um instrumento que se aproxima mais do timbre da voz humana, então ele pode ter variáveis, né? Na hora da sonorização, de você tocar, você pode fazer os bends, né? Como a voz faz também, os melismas, enfim. E aí eu não tinha vaga de saxofone para eu aprender. Olha só que coisa. E aí o maestro, olha, mas tem trompete aqui, tem trombone, aí me mostrou o trombone de vara. Eu fiquei assim, rapaz, não. Acho que o trombone de vara era maior do que tu, né? Quando eu vi o saxofone, eu falei, caramba, que instrumento interessante.
cheio de teclas, de lindo, chaves. ele né? é lindo, né? Aí eu falei, é um instrumento rapaz, belíssimo. como é que é muito bonito, né? Aí ele falou, tá, vamos fazer um teste aqui, mas não tem vaga. Vamos fazer um teste. Se você conseguir soprar, você... O primeiro obstáculo para tocar o saxofone é conseguir soprar. Conseguir tirar o som, emitir o som. Não né? é fácil tocar. Não é fácil. Tem um jeito, né? Tem um jeito, né? Porque tem uma palhetinha, né? Essa palhetinha... Eu tô vendo ela. Ela vibra, ela que vibra, que aí a vibração se transforma em som, né? Então fazer vibrar essa palheta aqui que é o primeiro desafio. A gente pensa que é só jogar o ar dentro do instrumento, mas não. Além de você jogar o ar, você também precisa fazer com que essa palhetinha vibre, né? Como outros instrumentos, clarinete. Ela tremula, né? Quando Isso, você sopra. exatamente, no lábio. Sim. No lábio inferior aqui, a parte de baixo, né? E aí, outros instrumentos também são assim, fagote, oboé, Claro. clarinete. E aqui você modula o som aqui. Isso, nessas nas teclas chaves, aí você tem chaves, todas as notas, né? Sim, sim. Todas as 12 notas da escala musical. Estão ali nessas... Estão aí, com combinações entre posições de dedo, enfim. E aí eu passei um tempo para tentar... Aí ele disse, bora ver, sopra aí, vamos ver, o que deu? Aí eu fiz assim, aí o que deu? Aí quando eu fui soprar, fiz assim, ó. Soprei. E não saiu... Som nenhum, né? Como eu tô fazendo aqui, não saiu som nenhum, né? Você tá vendo que eu tô jogando ar dentro do instrumento? Mas nenhum mas não som. Tá saindo som. Tá, o barulho é do ar passando pelo instrumento, né? Exatamente. E aí eu fiquei, rapaz, ali por mais ou menos 1 hora. E nada. Só soprando. E como o meu professor era trompetista, ele não sabia muito bem dizer como eu tinha que colocar a embocadura, né? Que a gente chama de embocadura. Sim. Que o lábio inferior tinha que ficar do jeito tal, assim, tal. O famoso macete, né? A língua tem algum papel Tem, na hora do sopro aí? É mesmo, né? A língua a música é a linguagem, né? Sim. Então a língua também, dentro do instrumento, aqui de sopro principalmente, ela ajuda muito na linguagem, né? O jazz, tocar jazz e tocar bossa nova é totalmente diferente. Tocar beiradão. Né? Tocar beiradão. É tudo diferente, É tudo né? diferente. O beiradão você toca o as tal notas mais secas, né? É o tal do sotaque, né? O sotaque, exatamente, sotaque né? Uhum. O jazz, então a língua influencia totalmente, né, na articulação das notas. Assim como tem articulação na fala, Sim. aqui a fala também tem articulação nas notas, né? Então, aí foi o ponto-chave, Humberto, foi quando eu descobri que realmente a língua era o ponto inicial para que essa nota pudesse sair. Isso talvez explique uma coisa. Enio, Deus me deu o privilégio, eu gosto dessa palavra, hein? Me deu o privilégio de estar na plateia de grandes nomes do jazz, de grandes saxofonistas. E eu inclusive tive a oportunidade de conversar, de conviver durante alguns anos com o Stan Getz. E o Stan Getz, até hoje, quando eu estou num local e eu ouço o saxofone de Stan Getz lá fora, Tenor, eu identifico, eu sei que é ele que está tocando aquela música. Me diz uma coisa, eu estou dando esse exemplo, assim, eu sei, por exemplo, quando o Teixeira de Manaus, eu não estou vendo, eu estou aqui, de repente, aí eu ouço aquele som de Guissel Teixeira de Manaus. Isso é o quê? Isso é o ápice. Essa identidade, é o ápice do saxofonista? O instrumentista de sopro, acredito. É ele ser identificado pelo seu sopro. Sem a pessoa... Sem vê-lo, sem nada, sem saber. Quer dizer, essa é a marca dos grandes, Enio. A marca dos grandes é realmente você ter uma identidade no seu som. Por exemplo, o John Coltrane. Sim, você exatamente. ouve o Coltrane, o Coleman Hawkins. Você diz, é ele que está tocando. Você fala, né? E isso tem a ver Se com eu a tiver língua, numa- com a língua tem a ver com isso? Tem E o sopro, também, tudo? tudo, né? Assim, são vários fatores. Língua, vibrato, por exemplo, o Stan Getz, ele tem um vibrato que é Fantástico. que é dele, né? Então esse aí
Se eu escutar uma nota e eu sentir aquele vibratinho no final, eu falo, cara, isso aí é o Stan. Isso aí é muito característico nele. O John Coltrane já... Agora isso vem com o amadurecimento. Exatamente. E com a evolução musical da pessoa. Né? E tirando muito, ouvindo muito outros saxofonistas também. Sim, né? E você vai chegar a um ponto que você vai imitar, assim como a fala, né? Quando a criança aprende a falar, ela imita primeiro. Né? É igualmente na música. No começa com papá, mamãe, aí imitando, vai. Você escutando o saxofonista. Escutei muito Stan Getz, Léo Ganderman, brasileiro, Carlos Malta. Então eu escutei muitos saxofonistas, né? Para poder adquirir essa linguagem sonora e depois conseguir me achar dentro disso aí. Esse é o grande barato. Me diz uma coisa, Enio. Qual é o papel da música do Beiradão na tua vida, da tua evolução musical? Porque tu és o líder, o band leader de uma banda que prima pelo repertório e pelas leituras da música do Beiradão, do Amazonas. Como é que tu mergulhou nessa cultura local, puramente amazonense, do Beiradão? Como é que foi isso? Acho que tudo faz parte de uma experiência, né? Eu entrei na Amazonas Band em 2010, foi assim, um grande sonho. E continua até hoje, né? Estou lá. Estou lá até hoje. Até hoje, e assim, já tinha experiência em grupo de sopro, né? Comecei em banda de música, depois fui tocar acompanhando vários intérpretes aqui em Manaus, né? Como saxofonista, solista, e depois entrei na Amazonas Band, que tive aquela experiência com a Big Band, que é uma formação totalmente diferente, claro, né? De uma banda de música, uma banda sinfônica, e o repertório também é bastante diferente. E a partir daquele momento eu comecei a vivenciar outros tipos de sonoridade dentro da orquestra, dentro da Amazonas Band. Interessante. E aí eu comecei, e aquilo é impressionante, Humberto, parece brincadeira, mas isso vai introjetando, sabe, dentro da gente, sabe? E aí eu comecei a fazer algumas experiências, já gostava de escrever arranjo, sempre gostei de fazer arranjo, né, para sopros. Um dia eu pensei em assistir um workshop de um saudoso Vinícius Dorim, saxofonista. Sim, que esteve aqui. Eu assisti lá no palco do teatro. Saxofonista do Hermeto Pascoal, né? E ele falou assim, olha, vocês podem fazer releitura num workshop. Ele falou, vocês podem fazer releituras das músicas que tocam aqui na cidade de vocês. Aí eureka, né? Virou a chave. Eu falei, caramba, como eu já escutava Teixeira de Manaus, de Manaus realmente é um saxofonista, foi bastante atuante aqui na nossa cidade. E ele é uma referência na questão do Beiradão, né? Da música do Beiradão, não é? É uma referência e um sopro único. Sim, né? sim. E aí, eu acho que todo saxofonista aqui em Manaus, quando começa a estudar música, começa a estudar saxofone, passa a ouvir Teixeira de Manaus, claro. Ou através de um amigo que conhece. E você recomenda também, né? Deve também, né? Com certeza, Humberto. É muito importante a gente... Porque o Teixeira, assim como outros saxofonistas dos nossos beiradões, como aprenderam intuitivamente também, tudo autodidata, né? Todos eles adquiriram linguagem própria. Sim. Isso, criaram uma nova linguagem, né? Uma nova linguagem, né? Porque conseguiram desenvolver, claro, através da escuta também de muitas coisas, mas sem aula aqui, isso também é muito importante, porque você tem a aula de música que é importante, mas você também tem que ter a sensibilidade de escutar, de ouvir, de ter uma experiência sonora, e você precisa juntar essas coisas, né? A parte acadêmica, ou a parte também da percepção musical, de você experimentar, de você ouvir, de você estar naquele local onde está acontecendo o som, né? Onde está acontecendo a gig, né? Enfim. E aí eu comecei assim, poxa, eu vou tentar fazer umas experiências aqui. E escrevi 3 arranjos, de 3 músicas de Teixeira de Manaus, para uma formação menor, um combo, né? Como se fosse uma big band reduzida, apenas só com 2 trompetes, 2 trombones e um naipe de saxofone, 4 saxofones. O combo vai até 8 pessoas, né? 8, 10 pessoas, isso, né? Aí falei para os amigos, resolvi apresentar o projeto, falei, cara, eu tô com
com os arranjos aqui, estou pensando em montar um projeto. Vocês topam pra gente fazer um ensaio? Aí fui conversando com os amigos, vamos lá, vamos fazer esse ensaio. Aí fomos pro ensaio, levei tudo pronto, as partituras, os arranjos todos prontos, botei na estante pra turma, rapaz, quando a gente começou a tocar, soou. E aí foi assim... Foi uma explosão. Foi uma explosão. Todo mundo gostou demais, meus amigos lá da Orquestra Beradão do Amazonas, porque era uma sonoridade que todo mundo estava habituado a escutar, que é a sonoridade dos instrumentos de sopro, mas porém com arranjos direcionados, né, para aquele tipo de música. Então assim realmente foi um impacto assim para todo mundo, né? Hoje a Orquestra do Beiradão está aí ativa, né? Virou um projeto, já né? Viajamos 11 capitais brasileiras. Vocês já se apresentaram em 11 capitais brasileiras. Né, Olha só. Projeto, já tocamos. E quantos são? São uns 12 músicos. 12 né? músicos. E temos a nossa assessora, a produtora Rebeca Marcelo, que. A Bequinha, que saudade da Bequinha. Olha só, rapaz. Eu espero que ela esteja nos vendo agora, né? Espero que ela esteja nos vendo. Enio, me faz um favor. É um pedido que eu te faço com muito carinho. Toca uma música Beiradão, só uma palhinha do que é o Beiradão no saxofone. Isso, e aí eu posso para as pessoas terem uma ideia. Até eu posso falar um pouco dessa articulação da língua, sim, né? Sim, claro. Porque se eu fosse tocar de uma maneira bem ligada, eu vou fazer um trechinho da música do Teixeira aqui. Isso. Se eu fosse tocar de uma maneira bem ligada, é bem diferente do que se toca no Beiradão. Claro. Então, essa é a música do Beiradão que você vai fazer agora, né? Isso, né? Autenticamente amazonense. Isso, que é tocada, né? Beiradão é o interior do Amazonas que nós chamamos de Beiradão, né? Na beira dos rios, onde ficam as cidades e as pessoas fazem as festas. Né? Os festejos de Beiradão, né? Então, por exemplo, é muito diferente eu tocar. Do que tocar. Né? Diferente? Totalmente. Então, a articulação da língua faz toda a diferença no sotaque. Né? Claro, do que eu tocar ligado, né? Primeiramente ligado, eu não consegui nem tocar muito bem ligado, porque eu tô tão acostumado a tocar já do jeito que se toca, né? Que a gente fica ligado naquele tipo de articulação. Mas a levada do Beiradão é essa aí, não é? Essa aí. É muito importante ali a parte percussiva, né? Principalmente a bateria, a percussão. A bateria fica sempre com um bumbo reto, né? Sim. Né? Fazendo essa levada, né? Que a gente chama, né? Levada, bateria de percussão, e o chimbal também fazendo né? Aquela marcação, né? Então... E o Beiradão é extremamente dançante, né? É muito dançante, né? Quer dizer, é música para dançar mesmo, não é, Enio? Exatamente, porque tem influência da música andina, né? Sim. A música de fronteira, né? A música da Colômbia, a cúmbia, o merengue, a salsa. É um blend, né? Uma mistura de tudo isso. E quando ela chega aqui na nossa região, já ganha outras características também. Enio, bora, faz uma levada de jazz agora, para as pessoas verem ou sentirem a diferença do sopro no Beiradão e no jazz. Né? Né? O Beiradão você percebe que é um pouco mais estacato, né? Mais curto, né? As coisas são mais curtas. Né? E também tem uma máxima de velocidade, né? De velocidade. Ele é né? mais agitado, né? Exatamente, né? Você percebe a língua batendo na palheta, né? Sim. E o jazz é uma articulação mais ligada, né? Tem as ghost notes, né? Que são notas... Sim, isso é fantasma, né? Fantasma, né? Que também dão toda essa beleza, né? Então a articulação é tudo, e tem né? uma outra coisa que a gente precisa saber. O Beiradão, ele tem, como o jazz, a característica do improviso? Sim. Tem, quer dizer, porque o jazz,
Não se toca uma música em jazz 2 vezes da mesma forma. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Por causa do improviso. Do improviso, exatamente. Uma hora você improvisa de um jeito, né? daqui a pouco a mesma música você improvisa de outro jeito. O Beiradão tem essa característica? Também tem. Essa característica foi desenvolvida também por esses saxofonistas, né, do Beiradão. Eu aqui sempre falo mais do Teixeira porque o Teixeira foi o meu, vamos dizer assim, meu produto de pesquisa. E tornou-se um ícone, né? Desse estilo, né, musical. Exatamente, né? E aí eu faço várias análises, né, escutando o Teixeira tocar, como é que ele faz, como é que é a articulação das notas, se ele toca mais. Tu ouves muito ele? Muito. Porque a audição é o principal fator tudo, né? para que você possa fazer as análises, né? Enio, me diz uma coisa, falando ainda dele, como ele está? Ele parece que ele não dá entrevista. Já faz um tempo que ele está um pouco recluso, né? Eu soube que ele. Já faz um tempo que eu não falo. Ele mora no Educandos, né? No bairro do Educandos? Ele mora na Alvorada. Alvorada. Mas assim, sempre quando ele chegou aí a alguns ensaios da Orquestra de Beiradão. Foi mesmo, foi? Ficou muito feliz, muito emocionado, que eu faço as releituras, né? Sim. Faço os arranjos das músicas dele também, como as nossas também. A gente cria músicas também, né? Mas aí as dele eu faço releituras também, o choro, né? Que ele compôs um choro lindo, né? Que é o Desmontando Sax, a gente gravou. Deixa o Meu Sax Entrar, é famosa também, não é? Entrar, dele, né? Exatamente. E são músicas que também estão no nosso documentário da Orquestra de Beiradão, né? Você fez um documentário né? sobre a vida dele ou sobre a orquestra? Sobre essa nova perspectiva do Beiradão contemporâneo. Tá na internet isso? Tá na internet, né? Tá, né? É o diálogo de gerações, né? A música de Beiradão. Qual é o título que a gente deve procurar para ver na internet? É a música de Beiradão e o diálogo de gerações, a Orquestra de Beiradão do Amazonas. Ok. E aí nesse áudio e vídeo. Nesse documentário legal. A gente tentou realmente falar um pouco desse diálogo realmente da música que era feita na década de 80, 90 e agora como isso está sendo relido, como os novos músicos estão olhando para isso, como se a arte, né, Humberto? É arte. É isso mesmo. A arte é realmente a forma de se expressar e de se entender o mundo. E mundial, né? Todas as culturas, exatamente, né, se expressam através da música como arte. Exatamente. É isso? Falando em arte, então, vamos embora falar rapidinho sobre a única, a mais pura e autêntica forma de arte norte-americana, que é o jazz. O jazz é a única forma de arte americana pura que nasceu nos Estados Unidos. Me diz uma coisa, dia 12 de dezembro, se ainda estivesse com a gente, o Frank Sinatra estaria completando 107 anos. Ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1915. Podem fazer as contas aí. Então é o seguinte, vai ter um show aqui em Manaus, exclusivo, intimista, muito seleto, e você vai tocar nesse show. Me explica uma coisa, Manaus é realmente o que eu ando dizendo por aí, a capital brasileira do jazz? E eu estou pensando, e quero te relembrar, em 10 edições de um festival internacional de jazz, um programa de rádio que já tem mais de 25 anos no ar, quer dizer, e isso são características que dão a Manaus esse título de... Tem o Cláudio Santoro, que formando os novos integrantes, né, e com a levada jazz lá, grandes outros músicos de jazz aqui em Manaus, né, que tocam contrabaixo acústico, outros que estão pianistas. Me diz uma coisa, Manaus é realmente um celeiro de jazzistas? É uma cidade jazz, na tua opinião? Na minha opinião, eu acredito que sim, Humberto, por conta de tanta representatividade já nessa cidade, principalmente os músicos, né, que começaram a fazer jazz aqui em Manaus. Sim, né, sim. Pode é uma febre, né? Uma febre, não é? Pode ser que até antes disso, mas assim, os que eu conheço, né? Que o Ítalo Gimenez começou, né, com Regis Gontijo, né? Sim. Blues na Floresta, Blues né? na Floresta, no início da década de 90, 90, cara. Olha só. E os caras
falando num sotaque que pouca gente conhecia, né? Exatamente. Então, O blues e o jazz. é um privilégio também, né? Claro, Para claro. mim, estar hoje ao lado desses grandes músicos que nessa época já estavam aqui produzindo, Claro. já estavam fazendo a cena Sim. do jazz. Né? O maravilhoso Mestre Gerê, Gerê. que tocava jazz no Mandes Bar, no Hotel Amazonas, da década de 80. De 80, ele né? estava lá, eu fui testemunha disso. Olha só. Ele tocando jazz na década de 80. Que maravilha, Para os, né, Humberto? para os convivas ali Você- da dona Zaira Vasques, dona do hotel. Você Um negócio pôde fantástico. vivenciar isso também, Foi, né? foi. Eu tive o privilégio de estar lá. É isso Entendeu? mesmo, E outra cara. coisa, Enio, e nós não podemos deixar de ressaltar a vinda para Manaus de Ron Carter, de grandes nomes do jazz, da música internacional, para o festival de jazz Exato. aqui no Teatro Amazonas, né? Experiências fantásticas, Humberto. Não é? Um cara. Bob Midsen, nossa, Dave Liebman, tocamos. Exato, tocamos eu vi com o você Dave tocando Liebman, com o Dave Lieberman, que ele- tocou com Billie Holiday. Um negócio assim, nosso saudoso- um monstro, né? Cláudio Rodite. Sim, Cláudio Né, Rodite. esse ano veio, né, o Randy Brecker, que é... Sim, irmão do Michael, né? Então, meu Deus do céu, é algo assim que merece ser dito que é a capital do jazz. Sim. Merece, né? Merece. E tem uma levada, nós temos que dizer isso, porque o Regis Gontijo está vendo, ele vai ficar de mal com a gente. Tem um negócio de uma levada de blues aqui também, que não é brincadeira, Não é brincadeira, né? As né? pessoas se expressando através do blues, né? Verdade. Do blues norte-americano. E a questão dos vocalistas, hein? Nós temos também bons cantores aqui, Sim. né? Não só de jazz, mas de música popular brasileira, né? verdade, é verdade. Nós temos cantoras de uma expressão, cantores de expressão, que merecem cantar em qualquer palco por aí, não merece, Enio? Qualquer palco, né? Eu tive a honra de acompanhar várias cantoras aqui e cantores, né? Márcia Siqueira, Márcia Siqueira, Lucilene Castro, Sinara Neri, eu acompanhei muitas cantoras, Simone Ávila. tem a Kathleen, né? A Kathleen também. que é outra grande cantora, quer dizer, Nossa querida amiga lá da nossa academia. Sim. Né? Então, assim, realmente, em termos também de cantores aqui em Manaus, nós temos nós estamos bem servidos, né? O talento tem sido generoso com a muito gente. talento. Nossa, muita gente boa, né, Humberto? Tem que Muita ser gente boa, boa. né? Enio, a cena musical de Manaus é efervescente, é uma cena maravilhosa. Verdade, mas Você concorda com essa declaração? Não é? concordo. E está em evolução. Sempre, né? Como- Evoluindo junto com a arte. Puxa vida. Agora, para a gente terminar essa conversa, toca o que você quiser. Faz um solo da tua escolha para a gente terminar numa nota Eu gosto de maravilhosa. tocar com você sempre o Mist, né? Vamos embora ouvir um trechinho de Misty? Quando a gente começa a nossa apresentação, né? Sempre É verdade, fácil, é uma verdade. melodia tão ao mesmo tempo simples e ao Sim. mesmo tempo linda, né? Sim, sim. Então, Mist. Misty. Isso aí é uma música eternizada por grandes saxofonistas. Né? Exatamente. Inclusive, John Coltrane fez um solo dela Exatamente. inesquecível. Vamos lá. Né? Égua do músico, égua do Para saxofonista. você e para todos os nossos ouvintes. Puxa vida, minha gente, é o seguinte, para encerrar, eu preciso dizer que o maestro, arranjador, compositor, saxofonista, vocês precisam ouvir tocar o saxofone soprano, entendeu? Eu sou o cara que mais insiste para ele tocar o soprano. É verdade. Então, Eu tô te devendo, tá me devendo, tá me devendo. devendo. Mas é o seguinte, eu quero dizer para vocês que ele é uma pessoa tão virtuosa,
musicalmente falando, que acaba de ser empossado como novel acadêmico imortal da Academia Amazonense de Música. E isso me dá muito orgulho. Junto com você, né? Junto comigo, né? Eu estava lá também. Então, foi assim um orgulho muito grande. Para mim, também recebeu esse título, que muito me honra, de acadêmico da Academia Amazonense de Música, mas ao lado dele. E sabe uma coisa que eu adorei? É que me chamaram para o palco para eu receber a medalha, receber a perine, né? Para receber os paramentos, né? Todos os paramentos da academia, e logo em seguida chamaram o Enio. Verdade, tu lembra disso? Verdade, isso mesmo. Olha só, logo em seguida, e agora, Enio Prieto, eu digo, olha só, nós estávamos ali juntos e vamos continuar juntos assim, com a música a vida inteira. Obrigado, Beto. Obrigado, meu irmão. Honra ter conversado com você. Tenho orgulho de ser seu amigo e ser seu parceiro de palco. Amém. Tá bom? Obrigado, viu, Humberto? Você nem imagina. E uma coisa eu vou dizer para você, viu? Enquanto Deus me der saúde, me dê vigor, não vai faltar fraldas na tua casa. Amém, obrigado. Nós sabemos que eu estou querendo dizer. Agradece. A Noemizinha, eu sei disso. Quando ela estiver uma moça e mostrar essa gravação, eu vou dizer o seguinte: Noemi, nunca faltou fraldas na sua casa enquanto o seu avô postiço estava tocando e cantando com o seu pai, viu? Verdade, é verdade? Verdade. É verdade. Gente, amanhã é feriado, as pessoas merecem descansar com tranquilidade, nós também merecemos. Então, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, voltamos aqui para falar com um cara que é especialista em camarões. Ele vai trazer 11 tipos diferentes de camarões para apresentar para a gente, que estão sendo servidos em Manaus, tá bom? Um bom feriado, uma boa sexta-feira e uma boa quinta-feira. Amanhã lá na Fundação Amazônia Sustentável, no Parque 10, eles estão comercializando 7,5 toneladas de pirarucu fresco e tambaquis. Vão lá, tudo lá da reserva de Bamirauá. Apareça lá a partir das 7 da manhã. Um abraço. Obrigado, bom feriado. Fiquem com Deus. Obrigado, Enio. Tchau. Enio Train Prieto, aqui. Um abraço. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.